O que será que acontece quando uma nação perde completamente seu rumo, sua bússola moral? Bom, o livro de Juízes nos dá uma resposta que é sinceramente de arrepiar. Hoje a gente vai mergulhar numa história de desespero, traição e muita violência, que expõe o caos de uma sociedade sem liderança. A história da migração da tribo de Dan. E tudo começa com essa frase que se repete várias vezes no livro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Isso aqui é a chave para entender tudo. É como um refrão sombrio que prepara o palco para o caos. Pensa bem, sem uma autoridade central, a lei vira uma coisa subjetiva. Cada um simplesmente faz o que acha certo aos próprios olhos e, como a gente está prestes a ver, os resultados podem ser, bem, devastadores. E no centro da nossa história está a tribo de Dan. O problema deles é existencial. Eles não têm um lugar para chamar de lar. E essa busca desesperada por um território vai ser o gatilho para uma série de decisões, digamos, moralmente bem questionáveis. Olha, o plano original para os danitas era perfeito. Eles deveriam receber uma terra super fértil, próspera, mas na prática a realidade foi bem diferente. Eles simplesmente não conseguiram expulsar os povos que já moravam lá e acabaram encurralados nas montanhas. Esse fracasso em conquistar a terra prometida deixou a tribo numa situação desesperadora. E o que eles fazem? Em vez de insistir de lutar pela terra que era deles por direito, eles buscam um atalho. A decisão é procurar um alvo mais fácil, sabe? Uma conquista que não desse tanto trabalho. E o primeiro passo é enviar 5 espiões para encontrar esse lugar perfeito. E a jornada desses espiões vai levá-los a alguns encontros que vão, literalmente, selar o destino de uma cidade inteira. Vamos acompanhar os passos deles e ver como essa história se desenrola a partir daqui. A primeira parada deles é na casa de um homem chamado Maica. E lá, eles encontram uma coisa muito estranha para a época. Um santuário particular com um sacerdote contratado. E detalhe, esse sacerdote era um levita, da tribo que deveria servir a Deus no santuário central de Israel. Vê-lo ali trabalhando como um sacerdote pessoal pago já era um baita sinal da confusão religiosa que reinava naquele tempo. Os espiões, claro, veem ali uma oportunidade e pedem para o sacerdote consultar a Deus por eles. E a resposta que recebem não poderia ser mais conveniente. Essa profecia dá a eles a justificativa divina que eles tanto queriam, encorajando-os a seguir em frente com o plano. E então, eles encontram o alvo perfeito, a cidade de Laís. O relatório dos espiões é claríssimo. A cidade é um paraíso de tranquilidade e comércio, totalmente despreparada para uma guerra. Eles viviam isolados, eram pacíficos, ricos. Para os danitas, Laís não era uma comunidade para ser respeitada, mas sim uma oportunidade a ser explorada. Com a notícia de um alvo fácil no bolso, os danitas se preparam para a conquista. Mas o plano deles ia além de roubar terras. Eles decidiram que também precisavam de uma religião para levar junto, e eles sabiam exatamente onde encontrar uma prontinha. 600 homens armados, mais suas famílias e tudo que tinham, partem em direção ao norte. Isso aqui não é uma simples invasão militar, não. É uma migração tribal em massa, uma nação inteira em movimento, desesperada e totalmente determinada. No caminho para Laís, eles param de novo na casa de Mica. Só que dessa vez não são visitantes amigáveis. O plano é ousado e direto. Enquanto o exército principal cerca a propriedade, os 5 espiões entram e simplesmente roubam todos os ídolos e objetos sagrados de Mica, na cara dura. Quando o sacerdote, chocado, vai tirar satisfação, eles não respondem com violência. Pelo contrário, eles fazem uma proposta de emprego, a mais cínica possível. Eles basicamente dizem: escuta aqui, por que ser o sacerdote particular de um cara só quando você pode ser o sacerdote oficial de uma tribo inteira, hein? É uma proposta de promoção baseada em puro roubo. E a resposta do sacerdote? Ela revela tudo sobre o caráter dele. Nenhuma lealdade a Mica, o homem que o acolheu. Nenhuma preocupação com a moralidade do que estava acontecendo. O coração dele se alegra com a chance de ter mais status, mais poder. Ele pega os ídolos roubados e se junta aos ladrões sem pensar 2 vezes. O Mica, quando descobre o roubo, junta seus vizinhos e vai atrás dos danitas. Mas o confronto chega a ser patético. O apelo desesperado dele é recebido com uma ameaça direta, brutal. A mensagem é clara: a gente é mais forte, então cala a boca e volta para casa se não quiser morrer. A força bruta vence e a justiça é completamente ignorada. Com seu novo sacerdote e seus ídolos roubados a tiracolo,
a caravana danita continua sua jornada até o destino final. A pacífica cidade de Laís. O clímax violento dessa história está prestes a acontecer. O texto bíblico faz questão de ressaltar a inocência da vítima. O povo de Laís estava vivendo a sua vida, tranquilo, confiante, sem fazer ideia da tempestade que se aproximava. Eles não tinham exército, nem muralhas altas, nem aliados. Eram um alvo, completamente vulnerável. A conquista é rápida e total. Os 600 guerreiros danitas caem sobre a cidade indefesa, matam seus habitantes e botam fogo em tudo. É um ato de pura violência predatória, justificada pela necessidade deles e, claro, pela fraqueza das suas vítimas. E sobre as cinzas da cidade destruída, os danitas constroem seu novo lar. Eles rebatizam a cidade de Dan, em homenagem ao ancestral da tribo. E essa cidade se tornaria o ponto mais ao norte do território de Israel, famosa naquela expressão de Dan a Berseba. Mas a história não acaba aqui não. O que acontece em Dan vai ter consequências por muito, muito tempo, estabelecendo um padrão de adoração corrupta que assombraria Israel por séculos. E ainda tem uma revelação final que é chocante sobre a identidade daquele nosso sacerdote mercenário. O santuário que eles montaram em Dan, usando os ídolos roubados de Mica, virou um centro de idolatria que durou gerações. Era, na prática, uma alternativa ilegal e rival ao tabernáculo oficial de Deus, que na época ficava em Siló. Isso criou uma divisão espiritual bem no coração da nação. E agora vem o grande choque da história. O texto finalmente revela o nome do levita: Jonatas, filho de Gerson, que era filho de Moisés. Sim, é isso mesmo que você ouviu, Moisés. O sacerdote mercenário que topou um roubo para fundar um culto idólatra era o neto do maior líder e profeta da história de Israel. É uma queda trágica e inacreditável. Esse fato era tão, mas tão embaraçoso que, ao longo dos séculos, os escribas que copiavam as escrituras tentaram dar uma amenizada. Em muitos manuscritos hebraicos, eles inseriram uma letrinha N bem pequena, suspensa, no nome de Moisés, mudando sutilmente para Manassés. Foi uma tentativa de proteger a honra de Moisés, de esconder a verdade desconfortável de que a corrupção tinha chegado tão perto do coração da liderança de Israel. Então, o ponto central é este. A história toda é um estudo de caso perfeito da anarquia daquele período. A gente tem uma tribo que abandona a fé pela conveniência, um sacerdote que vende seus serviços a quem pagar mais e a violência sendo usada como a solução para tudo. Falha moral, corrupção religiosa e ilegalidade correndo solta. É o retrato do caos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante que ecoa através dos séculos. Quando a estrutura da sociedade e a autoridade moral simplesmente desaparecem, o que acontece com a religião? Será que ela se torna só mais uma ferramenta? Uma justificativa para a ambição e para a conquista? A história de Juízes 18 sugere que esse é um perigo muito real.